Vamos ler a palavra de Deus. Até o versículo 13. Será que hoje a gente descobre por que esse você é tão importante? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que transbordem vocês do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através de tua palavra uma vez mais. Nos edifica, nos alimenta, conforta, encoraja, traz contentamento, traz plenitude, enche, para que a gente transborde, para que a gente cresça, para que a gente produza frutos, para que a gente floresça. Dá a esta igreja sabedoria espiritual, para que ela possa se engajar na obra do jardim templo renovado, que é a tua noiva. Que possamos nos engajar com esta sabedoria espiritual, para sempre termos o culto como direção, centro, para o qual toda a nossa vida se volta. É isso que nós te pedimos. Não nos deixe sair daqui famintos, Senhor. Alimenta-nos com tua palavra. Rogamos isso no nome de Jesus, a palavra. Amém. Então era para ser um sermão num único domingo, dividido em 3 tópicos. Tópico 1, o crescimento frutífero, referente aos versículos 1 a 8. Tópico 2, a sabedoria espiritual, referente aos versículos 9 a 12a. E terceiro tópico, referente aos versículos 12b a 14, que se refere ao tema de hoje, o segundo êxodo. Portanto, nesta manhã, nós vamos falar sobre um novo êxodo, o segundo êxodo da Bíblia. Para isso, nós chamamos a atenção para o fato de que os autores da Bíblia são leitores da Bíblia. E que, portanto, qualquer leitura atomizada das Escrituras. O que é uma leitura atomizada? Você pega o texto, olha o texto como se, por exemplo, Colossenses fosse uma ilha, completamente separada, à parte do todo que é a Escritura. Estamos insistindo em dizer que
todos os livros da Bíblia são escritos por homens que liam e conheciam a palavra de Deus. Não é diferente com Colossenses. O autor de Colossenses é um leitor. Aquele que escreveu Colossenses, que escreveu Efésios, que escreveu Romanos, que escreveu Filipenses, todas estas epístolas que nós estudamos aqui em nossa igreja. Este autor era um leitor das Escrituras. E por isso reconhecemos que ele era um leitor das Escrituras nas alusões, nos ecos, nos vestígios da Escritura em sua fala. Você conhece um leitor da Bíblia quando ele vai exortar alguém? Você conhece um leitor da Bíblia quando uma esposa vai chamar a atenção do seu marido? Você conhece um leitor da Bíblia quando você vê a maneira como um esposo vai chamar a atenção de sua esposa? Você conhece um leitor da Bíblia quando um pai ensina ou orienta o seu filho com as Escrituras, ou sua filha com as Escrituras? A mesma coisa, a mãe, um namorado, uma namorada, um amigo, um irmão. A maneira como nós orientamos o nosso discurso expressa a fonte dele. Se a fonte do nosso vocabulário é a Escritura, então a sintaxe, a palavra, as palavras, as referências, os tons são escriturísticos, são bíblicos. Então nós encontramos no texto de Paulo ecos, vestígios da Escritura. Por exemplo, na primeira parte que nós exploramos o crescimento frutífero, vimos os vestígios de Gênesis. Gênesis 1, 27 e 28, que aponta para duas imagens. A primeira imagem, a imago Dei, a imagem de Deus. Somos um monumento. O que isso significa? Que todos os seres humanos são um monumento que apontam, todos os monumentos que apontam para o único rei do universo, que é o Senhor dos exércitos, o Deus do jardim. Ele é o Senhor, Ele é o rei. Somos todos monumentos. E onde estamos, como um monumento, estamos apontando o domínio do Senhor. Portanto, onde nós estamos, apontamos pela nossa imagem de Deus que carregamos, o domínio do Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Não somente isso, somos um monumento com uma vocação: crescer, multiplicar, encher a terra, produzir frutos. Nossa missão não é reter, é transbordar. Nossa missão não é secar, é frutificar. Nossa missão não é esvaziar, nossa missão é encher. Por isso, nos dedicamos tanto tempo a meditar sobre o domínio glorioso. Deus chama estes monumentos a imitarem o Senhor que enche as coisas deste domínio. Um domínio que exerce plenitude. Assim como Deus enche os céus vazios de estrelas com estrelas, vazios de peixes como é o mar, enchendo-os com peixes, e enchendo a terra com árvores frondosas e animais, assim Deus nos chama para enchermos uns aos outros e encher o mundo. O domínio glorioso é o domínio daqueles que onde encontram um vazio, vão trazer plenitude. É o pai que traz plenitude em sua casa pela sua presença. É a mãe que traz plenitude em sua casa com a sua presença. O domínio glorioso é o domínio da plenitude. É o domínio que enche. É o domínio que traz no seu enchimento e na sua plenitude crescimento. E esse enchimento é tão poderoso que as coisas costumam a transbordar. Portanto, o domínio glorioso é um domínio de crescimento que você não pode conter.
onde há o enchimento desta sabedoria espiritual, onde esta sabedoria espiritual é derramada a crescimento. Por isso, Deus vai chamar, e este foi o segundo tópico, vai chamar, primeiro quanto ao tabernáculo, um homem, Bezalel, para que ele seja cheio do Espírito, ele é arquiteto, e cheio do Espírito possa erguer o tabernáculo. Ele vai fazer a mesma coisa com Irão. Irão vai receber as orientações de Salomão, do rei Salomão, mas ele precisa estar cheio de sabedoria espiritual para poder erguer o templo. O rebento de Israel, como vimos, Jesus o Cristo, está cheio do Espírito para erguer o templo, que ele vai dizer aos homens: vocês destruirão esse templo e em 3 dias ele será reconstruído. E ele não estava falando mais do templo de Salomão, nem daquele templo que é o templo de Herodes, ele estava falando do seu próprio corpo. E agora Paulo diz que a igreja, não mais um homem, não mais uma figura, mas a igreja toda é convocada a ser cheia do espírito de sabedoria, cheia do entendimento, para que esta igreja possa se engajar com Deus no culto, porque é o culto que enche o mundo de todo o conhecimento de Deus, é o culto que planifica o mundo, é a igreja cheia do espírito de sabedoria que enche o mundo e cobre o mundo do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Hoje, nós vamos descobrir o que acontece com um povo quando ele é aprisionado, quando ele é liderado por um domínio que não é glorioso, mas miserável. Não existe apenas o domínio glorioso, existe também um domínio miserável, que traz miséria no lugar de glória, que traz fome no lugar de fartura, que traz o vazio em vez da plenitude. Para isso, nós vamos nos concentrar apenas nos 2 versículos que faltam para encerrar a nossa exposição dessa primeira etapa da Epístola aos Colossenses. A parte B do versículo 12 até o versículo de número 14. Observe, hoje, nesses 2 versículos, nós vamos fazer um trajeto que vai concentrar os olhos no porquê o Pai está preocupado com o domínio glorioso de sua igreja. Porque o Pai está preocupado em crescer, frutificar a sua igreja, mas ao mesmo tempo dar sabedoria e entendimento pleno a esta igreja. Para isso, nós vamos observar esses 3 versículos à luz de 3 movimentos. O primeiro movimento é da herança do Pai, versículo 12b. A libertação do Pai, versículo 13a. E o resgate do Pai, versículo 13b a 14. A herança, a libertação e o resgate. Tudo obra do Pai. Tudo dele. Comecemos com o primeiro, a herança do Pai. O versículo diz assim: dando graças ao Pai. Por quê? Porque este Pai os capacitou. Capacitou quem? Vocês. Quem são vocês? Ah, somos membros da Igreja Batista da Palavra. Não. Quem são os vocês a quem Paulo dirige a epístola? Imagine você, que são pessoas que estão começando a ler as Escrituras agora.
Elas não têm o conhecimento escriturístico que, por exemplo, Paulo teve e que muitos jovens judeus têm. Eles aprendem a Torá desde pequeno. Eles aprendem o Antigo Testamento desde pequenos. Eles leem a Torá, eles leem os profetas e eles leem os salmos desde pequenos. Sabem Gênesis e Êxodo de cor, conhecem Isaías como ninguém, leem salmos todos os dias. Mas os gentios, os colossenses, eles não foram criados dentro desse universo. Se você perguntar para um colossenses quem é Ártemis, ele vai te dizer, ele vai contar uma história para você, vai dizer muitas coisas sobre Ártemis para você. Se você falar sobre Zeus, ele vai ter muita coisa para explicar sobre Zeus para você. Mas Yahvé, Abraão, não. Se você falar Ulisses ou Odisseu, se você falar Aquiles, não é? Se você pensar nos argonautas, eles vão conhecer. Eles sabem, eles conhecem, têm acesso. Mas Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Saul, Davi, Salomão. Eles estão acostumados com outros heróis. Eles estão acostumados a heróis que são capazes de ter uma vida breve, desde que o seu nome seja lembrado, do que viver como miseráveis e esquecidos. Eles não estão acostumados a encontrar heróis perdendo, heróis sacrificando, heróis doando, heróis entregando, heróis se colocando em favor do outro. Então, quando Paulo acessa o coração destes homens, como seu fiel discípulo, pastor Epáfras, também acessou, eles acessaram corações ignorantes das Escrituras. Eles estão ensinando as Escrituras. Estão fazendo com que aquele povo que não conhece a história do povo de Deus, conheça a história do povo de Deus. Mas aí se coloque no lugar deles. Imagina eles ouvindo as histórias e começando como a gente começou nesse início de ano em Êxodo, lembrando que o grande protagonista, o grande herói de Êxodo não é Moisés, que o grande herói de Êxodo é o próprio Yahvé. Ele é o libertador, não Moisés. É Deus quem liberta o seu povo e não Moisés. Eles estão observando essas histórias, estão vendo como Deus ama seu povo. Eles começam a ler Isaías, nunca tinham lido Isaías, e eles veem umas coisas estranhas. Como um Deus que fez tantas coisas pôde ser traído desta forma? E como ele pode amar desta forma? Zeus jamais faria isso. Jamais agiria desta forma. Jamais faria como ele está fazendo. Como Deus pode se submeter a isso? Mas ao mesmo tempo, imagine você, eles olhando para aquele povo todo, dizendo assim: ah, como eu queria ser um hebreu. Talvez seja você. Chegou agora na igreja. Não tem tradição, sua família não é de crentes. Você não cresceu na igreja. Para você tudo é novo. E você diz assim: puxa vida, eu queria tanto ter crescido na igreja. Aí agora você quer ter filhos, porque você quer que eles vivam o que você não viveu. Porque agora você percebe que há muito valor em crescer na graça, no conhecimento de Deus entre os irmãos da fé, porque você cresce lendo as Escrituras. Por isso é criminoso
É criminosa qualquer igreja ou denominação que impede as crianças de lerem a Bíblia. A leitura das Escrituras vai forjando desde pequeno, mesmo que eles não entendam, mas vai forjando neles, não só as histórias da Bíblia, mas vai forjando neles ler a Bíblia como um todo, sempre vendo Cristo em seu horizonte. Então a gente diz assim: puxa, como eu queria ser um hebreu, eu queria tanto fazer parte dessa história. Então Paulo anuncia a palavra de Deus a estes vocês, que não tem uma história da salvação com Deus a longo termo, como foi com Israel. Mas ele chega e diz o seguinte, bem no momento de oração, ele diz, dando graças ao Pai, porque o Pai os qualificou, os colocou em condições de participar da herança dos santos, do povo de Deus na luz. Vocês agora estão incluídos. Vocês são povo de Deus. Todos nós, quando lemos as Escrituras e olhamos as histórias do povo de Deus no Antigo Testamento, todos nós estamos incluídos no povo de Deus. Somos todos povo de Deus por causa da obra de Jesus e por causa de Cristo. Não há nem judeu nem gentil, só há cristão, que é um termo pejorativo para se referir a seguidores de Cristo, como se fosse uma coisa assim, uns cristinhos. São os cristinhos, os seguidores de Cristo. Então observe você que o primeiro ponto é garantir a herança do Pai ao seu povo. E isso não significa que este povo que herda essa herança é apenas o judeu que está do seu lado, mas Paulo está dizendo para todos os colossenses, gentios que ouviram o evangelho, ouviram a pregação do evangelho, vocês são povo de Deus, Deus qualificou vocês, vocês estão qualificados a fazerem parte da herança do Senhor. Está se cumprindo o que Deus falou por meio de Abraão: por meio de ti e de tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor que fez a promessa a Abraão cumpriu a sua palavra, e prova disso esta igreja nesta manhã cultuando ao Senhor. Somos povo de Deus, fomos qualificados para ter uma herança. Portanto, fazemos parte da família de Deus. Não somos filhos bastardos. Somos filhos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Pertencemos ao povo de Deus. Somos herdeiros dos santos de Deus. E eu queria chamar a sua atenção em luz. Esse versículo precisa entrar em ação agora, porque ele está em contraste com o versículo seguinte, não com o versículo anterior. Porque no versículo seguinte, nós vamos descobrir que, em primeiro lugar, Paulo dá uma notícia, a herança do Pai aos santos da luz, mas ao mesmo tempo confronta o nosso estado pregresso. Não é sempre que nós fomos herdeiros dessa promessa do Senhor. Porque antes de sermos herdeiros, Paulo vai fazer questão de lembrar, versículo 13, éramos escravos, presos por um domínio, o chamado domínio das trevas. Este é o segundo ponto. Observe você, primeiro, Paulo diz que Deus qualificou a igreja em Colossos, dizendo: vocês gentios, vocês são participantes da herança. Herança de quem? A herança dos santos. Todas as vezes que eles liam Isaías, portanto, e via lá em Isaías 40, Isaías 51, 52, 53, 54, eles estão dizendo: olha, a gente está aqui no meio desses santos. O que foi prometido para eles também é para nós.
Nós também pertencemos a toda essa história que está sendo contada aqui. Eu não estou fora disso, eu estou incluído nisto, porque Deus me qualificou para isso. Entende o que Paulo está dizendo para aquele povo? Vocês estão qualificados para habitarem o universo dos santos em luz. Portanto, o universo dos santos é o universo do domínio da luz. E agora Paulo vai contrastar com outro domínio. O versículo 13 diz o seguinte: ele nos libertou do domínio das trevas. Algumas traduções vão preferir poder, outras vão preferir domínio, outras autoridade. Melhor do que poder, domínio e autoridade. Ele não está falando aqui de poder propriamente dito, mas ele está falando de domínio, autoridade, exousia. É o poder que não vem pela força meramente, mas pela investidura do domínio, da autoridade. Portanto, observe que nós estamos diante de uma tensão entre dois domínios: o domínio da luz e o domínio das trevas. O reino da luz, o reino das trevas, o reino de Satanás e o reino de Cristo. Temos, portanto, dois reinos que estão em tensão. E a palavra de Deus está dizendo: hoje vocês são parte dos santos na luz. Hoje vocês pertencem a este domínio, mas nem sempre foi assim. Um dia vocês foram escravos. Vocês também têm uma história de escravidão e de opressão por Faraó. E eu vou mostrar para vocês, diz Paulo, quem é o Faraó de vocês. Muito pior do que aquele que escravizou os egípcios. Não existe povo de Deus que não seja liberto, seja o judeu, seja o gentio. Todos eles, para serem povo de Deus, precisaram ser libertos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: nós já lemos Gênesis, nós já lemos Êxodo e Isaías, mas a gente precisa ler mais algumas coisas aqui. São dois reinos, dois domínios, e a gente precisa entender como eles funcionam, porque eles são antagônicos. O reino, o domínio da luz é glorioso. O domínio glorioso traz presença, traz enchimento. O domínio das trevas é miserável, e ele traz duas coisas: opressão e contenção. Se o primeiro traz enchimento, e com enchimento transbordamento, cresce, multiplica, enche, cresce, multiplica, enche, nada freia, nada detém, cresce, avança, expande. O outro faz o movimento de conter, de oprimir para conter. Ontem fizeram um quadradozinho no chão e pediram para 100 jovens ficarem dentro desse quadradinho. Então imagina os caras se empilhando, um em cima do outro, para ficar dentro daquele quadradinho. Tem que ter muita opressão. Tem que empurrar muito, tem que pegar uma coisa grande e botar dentro de uma caixa de fósforo. Oh, Pai, é isso que você é quando você escolhe o domínio miserável em vez do domínio glorioso. É isso que você faz, Mãe, quando você escolhe o domínio miserável e não o domínio glorioso. Você pega uma grandeza e faz isso aqui, ó, caber dentro de uma caixa de fósforo. Tem que caber, e para caber tem de oprimir, para ficar bem pequenininho, para ficar dentro daquele espaço e não sair dali, contido, represado. O domínio glorioso vai em outra direção. O domínio glorioso, ele quer crescimento, ele quer expansão, ele quer transbordamento. Ele não quer que as coisas fiquem oprimidas numa torre.
É como a Torre de Babel, ela tem que caber dentro daquele espaço e vai subindo, subindo, e termina como uma obra inacabada. Todo domínio miserável é um domínio inacabado, termina mal, termina sempre em escombros. Nós lemos hoje na abertura do culto Êxodo capítulo 1, vocês lembram? E o que Êxodo capítulo 1 nos diz? Que o povo que estava lá em Canaã, por causa da fome, desceu e encontrou salvação por causa da obra de José. Eles prosperam na terra de Gósen. O que era a terra de Gósen? Um pântano que eles deixaram lá para eles, ninguém quer morar lá, deixa eles viverem lá. E o que acontece com o povo de Deus? Cresce, multiplica, enche, floresce, prospera, fica numeroso. E o faraó: rapaz, esse povo está crescendo muito, a gente precisa conter. A gente precisa parar esse crescimento. A gente precisa frear esse crescimento. A gente não pode ficar com eles na nossa presença, livres, soltos e crescendo dessa maneira, porque daqui a pouco eles vão nos dominar. E para não sermos dominados, o que a gente faz? Domina de maneira miserável. É o medo que faz a gente dominar as pessoas pela opressão, pela prisão. É o medo que impede a gente de potencializar pessoas. É o medo que impede a gente de fazer pessoas florescerem. É o medo que impede a gente de dar e faz a gente querer receber, reter, entesourar. E a dinâmica é muito curiosa. Eles ficam em cativeiro, eles são oprimidos. A opressão visa conter o crescimento do povo. E o povo, portanto, agora contido, sofre, padece, lamenta. Ora, não é isso que nós vemos em Isaías? A repetição dessa mesma história. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Esse foi o capítulo que nós encerramos a série de Isaías. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 2: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos, os restantes de Sião, e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor levará a impureza das filhas de Sião, limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. E sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de noite, de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, para o refúgio, o esconderijo contra a tempestade e a chuva. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Oh, que coisa linda! A gente vê a opressão, a promessa de restauração do povo, o povo que antes era livre, agora é escravo, e a escravidão do seu povo agora não é mais a escravidão dos egípcios, é a escravidão da idolatria. Eles estão aprisionados pelos pecados. Isaías está usando a mesma linguagem de Êxodo, assim como um dia vocês foram presos por Faraó. Agora o pecado aprisionou vocês, e sabe o que o pecado faz?
O pecado te oprime, te apequena, faz você ficar dentro de uma caixinha de fósforo, improdutivo, sem florescer, sem produzir frutos algum. Mas o curioso é que depois de Deus libertar, o que o povo faz? Versículo 1 do capítulo 5. Canta. Não é isso? E por que eles estão cantando? Porque o povo de Deus, que é uma plantinha, que Deus tinha cuidado dela em Canaã, e que foi transplantada para o Egito, e que agora Faraó começa a maltratar, este Deus vai pegar essa plantinha, e vai trazer de volta para o seu lugar, e vai cuidar dessa plantinha, vai tirar ela com raízes daquele lugar, e vai plantar de novo, só que agora, no lugar que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus, essa é a herança de Deus. A herança de Deus não é Gósen, a herança de Deus não é o Egito, a herança de Deus é a terra prometida. Canaã pertence ao povo de Deus, e é para lá que o povo tem de ir. Eu acho tão curioso como a dimensão é essa, né? A gente pega, por exemplo, o Êxodo capítulo 14. Vocês lembram o que acontece lá? Não, eu vou lembrar. Eles estão atravessando o Mar Vermelho a seco. Deus secou. Faraó está atrás. O domínio que resseca, o domínio que contém, o domínio que impede a expansão, o domínio que quer frear, que quer escravizar, encapsular, que quer colocar grades, correias, quer trancar, quer prender, quer asfixiar, não está permitindo o povo ir embora, vai atrás até o último minuto e Deus o livra. Deus livra seu povo aquelas águas quando o último israelita passa, engolem Faraó. E o que acontece no capítulo 15 de Êxodo? Eles cantam. Moisés canta ao Senhor. Dali a pouco, quem canta? Miriam. Ela, aquela poderosa que um dia fez coisas tão extraordinárias e está vendo tudo aquilo. O povo agora avançando, crescendo, expandindo, está cantando, está celebrando. Capítulo 15 é um capítulo de celebração. Eles estão cantando a vitória do Senhor sobre o domínio de Faraó. Sabe o que falta para a gente? Talvez não seja teologia, seja música, seja hino, seja cantar. A gente só canta com vigor quando a gente tem motivos para cantar. E os motivos para cantar devem ser sempre aqueles que nos lembram que Ele nos libertou. Imagina que os colossenses estavam lendo essas passagens, estavam lendo Isaías, aí eles dão saltos, né? Imagine você que eles vão, por exemplo, para Isaías 51. Aliás, Isaías 40. Isaías 40. Eles dão um salto. Estão conhecendo todos esses textos. Chega em Isaías 40, versículo 1 em diante, diz a palavra de Deus: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Só pode dizer: endireite o seu caminho, prepare o caminho. O povo que sabe que a libertação chegou, o povo que sabe que o fim da escravidão chegou. Temos uma razão para celebrar.
o caminho que endireita caminhos, está nos guiando mais uma vez para além de Faraó, para além do pecado, para além da escravidão do pecado e da miséria humana. Ele está nos guiando no deserto para levar-nos aos céus. Isaías 50. Versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos, os redimidos, os resgatados, os restaurados? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Porque Deus está tirando o seu povo do domínio das trevas e levando o seu povo ao domínio da luz, o domínio do seu Filho amado. 52. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força, vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria em razão o oprimiu. Agora eu farei aqui, o que eu farei aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso o meu povo saberá o meu nome, por isso naquele dia saberá que sou eu quem fiz. Eis-me aqui. Ele não é o líder que sai e que deixa o seu povo às custas da miséria. Ele vai levar o povo disciplinado à santidade, sim. Deus vai tornar seu povo santo e não tem jeito. A santidade não começa no céu, a santidade começa aqui, e começa com o primeiro requisito: fazer parte da herança dos santos na luz, pertencer ao domínio da luz, ao domínio de Jesus, ao domínio do Senhor dos Exércitos. E ninguém vai conseguir escapar de Faraó, ninguém vai se livrar do pecado. Você já tentou, né? E a moda agora é desenvolver virtudes. Disseram pra gente que se a gente desenvolver as 4 virtudes cardeais, usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a gente conseguiria, portanto, através dessa sabedoria, frear os nossos pecados. Isso só vale para nosso contexto. Para os gregos, não. Porque os gregos conheciam essas virtudes e podiam garantir para você: elas não ajudam a livrar você da podridão do seu coração. Só existe um libertador, e o libertador é Jesus. Os hábitos, o máximo que podem fazer é colocar em você uma focinheira. Sabe o que é uma focinheira? Você é um pitbull, e você precisa de focinheira porque você não foi domesticado. Você deu muita vazão para a sua natureza, e você quer morder todo mundo à sua volta, certo? Então não dá para sair para passear com você sem botar uma focinheira. É igual a história do carteiro. Já contei para você a história do carteiro?
O carteiro, ele tinha lá, né, a missão dele de entregar a carta na casa do senhor que tinha o tal do pitbull, né? E aí um dia ele foi entregar a carta e o pitbull deu uma carreira nele e foi embora. Aí ele falou assim: meu senhor, se o senhor não der um jeito nesse cachorro, eu não volto mais aqui. Vai estar resolvido, pode voltar amanhã para entregar a correspondência que não vai ter problema nenhum. Quando o carteiro foi, lá vem o pitbull, ele sai correndo, mas quando ele olha, ele dá um sorriso. Por quê? O pitbull está com a focinheira, não pode morder ele. Agora tira a focinheira, para ver se o carteiro não vai sair mordido. Tira os seus hábitos, as suas tentativas. Você vai ficar sem morder. A pergunta nesta manhã não é o que você tem feito para parar de morder os outros. A pergunta é: quem tem sido o freio das suas mordidas? Quem está freando a sua mordida? Observe, o texto diz que não somente eles foram resgatados, mas eles foram resgatados dos pecados que cometiam, porque o Senhor pagou o preço. E por isso o versículo 11 do capítulo 51 diz que eles jubilaram, cantaram, como vai acontecer também com o versículo 1 do capítulo 54. Cante, ó estéril. Só que entre o cântico do capítulo 54, versículo 1, e o livramento do cativeiro do capítulo 52, existe o capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Entre o sacrifício do rebento, entre o sacrifício remissor do Filho de Deus, é a liberdade, a libertação e o cântico. Não tem como você ser liberto das garras de Satanás e você não cantar. Não existe Isaías 54 sem Isaías 53. E se existe Isaías 52, tem de existir Isaías 53, tem de existir Isaías 54. Se houve livramento, foi porque Jesus padeceu em nosso lugar. E se Jesus padeceu em nosso lugar, não pode faltar o culto a Jesus, não pode faltar a adoração, não pode faltar o hino. A Bíblia diz em Salmos capítulo 80, que o Senhor dos Exércitos fez resplandecer o seu rosto para o seu povo ser salvo. E ele diz: trouxeste uma videira do Egito e a plantaste. Deus é o Deus que vai tirar o seu povo do domínio das trevas e vai plantar no domínio do Filho do seu amor. Voltemos para Colossenses. Observe o que o texto diz. Primeiro, a herança do Pai. O Pai qualificou vocês para vocês serem participantes da herança dos santos na luz. Vocês agora não estão mais no domínio das trevas, vocês estão no domínio da luz. E por que vocês estão no domínio da luz? Ponto 2, porque o Pai libertou. E por que o Pai libertou? Porque o Pai não vai permitir que o povo permaneça naquele lugar sem antes libertá-lo.
Como eles vão poder sair, ser tirados daquele lugar sem antes libertar? Não há resgate sem livramento. Para resgatá-los, para tirá-los daquele Egito e levá-los para um outro lugar, primeiro o povo precisa ser liberto. Jonas, não estou gostando para onde o sermão está indo. Porque eu estou sendo levado à conclusão de que o faraó sou eu, né? De quem está escravizando sou eu, né? De quem está sendo o senhor dessas trevas todas sou eu, né? Deus, por meio de Jesus, está libertando você de você mesmo. Ele está libertando você do domínio ilegítimo que você exerce sobre o seu corpo. Quando você quer fazer do seu corpo o que você quer, bem entende, porque você acha que é dono dele. Deus está te libertando de todo aquele princípio de domínio que você quer exercer sobre você e sobre suas coisas, como se tudo fosse inteiramente seu, resultado de seu trabalho, de seus esforços, do dia cedo que você acorda para trabalhar e levantar e ter em suas mãos, do dinheiro que você tem na sua carteira, dos dons e talentos que você tem desenvolvido. Deus está libertando você deste alto domínio ilegítimo, entrevado que você tem e que faz você ter a falsa segurança de que enquanto você tiver domínio sobre você e suas coisas, tudo estará sob controle. Ele nos libertou. Ele quem? O Pai. Deus está libertando o seu povo. Libertando o seu povo da sua opressão. Somos nós que nos oprimimos. Quantas e quantas vezes não somos nós o opressor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou, nos transplantou, nos tirou com raízes e nos plantou no reino, no domínio do seu Filho amado. É interessante quando a gente lê as Escrituras e vê a influência que os autores da Bíblia recebem uns dos outros. Lucas estava sempre perto de Paulo. E é curioso como Lucas descreve o batismo de Jesus. Vocês lembram? Quando Jesus está sendo batizado por João Batista, uma voz rompe do céu dizendo: este é meu filho amado. É o Pai que está dizendo: meu filho amado. Ele fez o resgate. Ele foi até as trevas do seu coração. Ele foi até o seu Egito. Ele quebrou os grilhões. Ele quebrou as cadeias. Ele quebrou tudo que estava te aprisionando. E Ele fez isso pelo seu sangue. Ele fez isso sacrificando a si mesmo, mostrando para você que no reino de Deus o livre é quem dá mais do que aquele que recebe. O livre de toda a história da redenção, o único que é livre de todos os homens que a Bíblia registra, é aquele que deu sua vida, aquele que entregou sua vida, aquele que, não podendo dar nada a não ser seu próprio sangue, não pensou duas vezes em dar seu próprio sangue. É sobre Jesus, é sobre travessia, mas é sobre sermos guiados no deserto. Este é o novo êxodo, este é o segundo êxodo. Todo crente convertido é como o povo que atravessou o Mar Vermelho. Se hoje você professa a sua fé em Jesus, seus pés estão secos, você vem andando com o Senhor, atravessando aquele mar a seco. Você está andando com o Senhor, e você só está andando com o Senhor porque o Pai te libertou. E quem está na sua frente te guiando é
aquele que foi morto por você, para ser seu guia, para levar você até o glorioso céu, a terra prometida que Deus nos prometeu através de Cristo Jesus. Somos um povo em êxodo. Nós somos o segundo êxodo da Escritura. Nós estamos livres de Faraó, livres do domínio das trevas e podemos atravessar o mar a seco. Não somente isto, a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos remissão e perdão de pecados. Coisa maravilhosa, como essa oração termina. Termina dizendo, é sobre isso. A nossa história é como a história do povo de Deus lá no Êxodo, é como a história do povo em Isaías. Essa é a nossa história aqui em Colossos. Nós éramos escravos de nós mesmos, da idolatria, éramos escravos dos nossos desejos, de nossas paixões. Deus nos libertou através de Cristo Jesus, conseguimos atravessar o mar a seco. Então o que devemos fazer agora? O que eu e você temos de fazer agora? O que eu e você temos de fazer agora? E o que você está fazendo aí sentado? Que você não está em pé? Que você não está adorando? Por que você não se levanta agora, neste exato momento, e adora o seu Senhor? Ele te libertou do império das trevas. Você ainda não entendeu o que aconteceu. Você está livre. Jesus te libertou do pecado. Por que você ainda está sentado? Por que você ainda está sentada? Porque você não está com as suas mãos levantadas aos céus dizendo, obrigado meu Senhor, porque o Senhor me libertou de mim mesmo, dos meus pecados, das minhas dores, dos meus sofrimentos. O Senhor me salvou. Ele é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Toda a nossa história é a conversão de um você para um Ele. A gente vem falando sobre vocês, e a gente termina assim. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A conversão é como Deus transforma você nele. Como a história sobre você se torna a história sobre ele. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, agradecidos pela Tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos mostra que a história do Evangelho é de como um povo que fez tudo para se tornar mais escravo, pequeno, oprimido, foi liberto pelo domínio da luz do seu Filho, que expande, cresce, potencializa, frutifica, floresce. Senhor, traz florescimento para esta igreja, traz crescimento para esta igreja, que as portas do inferno não prevaleçam, que ela avance, que ela não pare de crescer, que ela não pare de transbordar para a glória dele, por amor a ele,
por meio dele, por causa dele. Leva-nos, Senhor, aonde tu queres nos levar, mas que em nenhum lugar a gente chegue sem que ele, teu filho, seja o nosso guia, o nosso supremo pastor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre o teu povo, sobre nós. Que a luz do teu rosto brilhe em nossa caminhada, em nosso dia a dia. E que possamos saber que onde quer que estejamos, ali estará também o teu filho. Obrigado pela conversão, obrigado pela salvação, obrigado pela libertação. E que não falte hoje, nem amanhã, nem jamais, o cântico da travessia, o cântico da conversão. Que a gente lembre todas as vezes que ainda que os problemas não nos suscitem a possibilidade de cantar, é por causa da conversão que nós temos todos os motivos do mundo para gritar, nos alegrarmos, como o povo de Israel quando foi salvo e liberto pelo Senhor. Todos os domingos, em todos os momentos em que nos reunirmos, que o nome de teu filho seja exaltado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito seja para sempre com todos. Amém.